Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vai fazer aquela análise que a gente está esperando há 6 anos. Uma análise pré-jogo de uma semifinal de Liga dos Campeões. Faz tempo que o Barcelona não chega, o adversário é dificílimo, é a Inter de Milão, e vai ter muita coisa para a gente discutir ao longo desse vídeo, tanto no aspecto dos elementos táticos, quanto no aspecto dos elementos físicos. Vai ser um vídeo pré-jogo bem completo que a gente vai trazer para vocês. Mas, antes da gente ir para a análise do vídeo de hoje, eu tenho que fazer aquele lembrete, porque eu sei que você sempre esquece. Deixa a sua curtida no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você não perde nada do que a gente produz e ainda nos ajuda a trazer um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Já se inscreveu? Já nos ajudou a crescer e a trazer um conteúdo melhor para você? Então vamos lá. O que esperar dessa partida entre Barcelona e Inter de Milão? O jogo vai acontecer em Barcelona, a ida é em Barcelona, a volta vai ser em Milão. A gente já até falou sobre isso lá no Instagram, mas vamos trazer aqui para o YouTube também a justificativa para essa gigantesca injustiça. O Barcelona dos 4 semifinalistas é o que tem a melhor campanha e mesmo assim vai decidir fora de casa. E isso acontece porque a UEFA, às vésperas do início da competição, fez uma mudança no regulamento. Até o início da primeira fase da Champions, era consenso entre todos os meios de comunicação e o próprio regulamento da competição previa isso, que quem tivesse melhor campanha na fase inicial decidiria em casa em todas as fases do mata-mata. Se você olhar um vídeo que nós postamos lá no começo da temporada, eu falo isso. E todos os comentaristas, analistas, todo mundo que estava tentando explicar esse novo formato de Champions também estava falando a mesma coisa, porque era o que o regulamento trazia a princípio. Só que no apagar das luzes, às vésperas do início da competição, a UEFA resolveu mudar o critério e garantiu que somente até as oitavas de final a melhor campanha decidiria em casa. Das quartas em diante, portanto quartas e semifinais, você teria uma decisão por sorteio. O sorteio ia definir quem decide em casa, quem decide fora. Resultado, o Barcelona que tinha a melhor campanha que o Dortmund teve que decidir em Dortmund e o Barcelona que tem melhor campanha que a Inter de Milão vai ter que decidir em Milão. Tudo bem? Algumas pessoas advogam que quando você pega um time que joga muito fechado, talvez o melhor seja decidir fora mesmo. Porque logo na ida você faz o resultado e você tira um pouco a oportunidade do adversário de ficar só se defendendo na volta. Eu pessoalmente prefiro sempre que o meu time decida na frente da torcida. Principalmente porque, ao contrário da temporada passada, Montjuïc nesse ano de 2025 e desde o início da temporada lá em 2024, está sendo uma grande fortaleza para o Barça. Teve um momento muito negativo ali entre novembro e dezembro, todo mundo lembra, mas o Barcelona tem, no momento, a melhor campanha como mandante no Campeonato Espanhol, foi o time que mais fez pontos como mandante no Campeonato Espanhol. O Barcelona está invicto na Liga dos Campeões, jogou 6 partidas em casa, venceu 5 jogos e empatou 1 contra a Atalanta. Conseguiu construir a classificação contra o Dortmund, que foi o confronto mais difícil até aqui, com um 4-0 dentro de casa, e a gente está tendo um ambiente muito diferente do que foi na temporada passada, tá? Os próprios jogadores falavam um pouco disso e eu confirmo porque eu fui em muitos jogos em Montjuïc temporada passada. Só teve 2 partidas em que a gente realmente sentiu o clima de jogando em casa, clima de esse estádio é nosso. Na maioria das partidas parecia campo neutro. Tinha ali um público, mas era um público muito turístico, muita gente tirando foto. No clássico da temporada passada, na minha frente tinha um rapaz, ele parecia ser indiano, em que ele passou o jogo inteiro se gravando, tirando foto, chegou quando a partida já tinha começado, foi embora antes do apito final. Aquilo me incomodou bastante e eu comecei a perceber que em muitos setores do estádio aquilo estava acontecendo. Tinha muita gente que não torcia para o Barcelona, estava lá só para tirar uma foto em um jogo do Barcelona. Eu lembro, inclusive, de um momento em que um grupo de provavelmente mineiros, enquanto o jogo acontecia,
tiraram as suas jaquetas, os seus casacos, porque você não pode entrar com camisa de outros times, só se for escondido quando você vai para o estádio comprando o ingresso do Barcelona. E eles tiraram suas jaquetas e mostraram a camisa do Atlético Mineiro. E ficaram lá, tipo, meio que fazendo graça. Ah, tentaram impedir a gente, mas o Galo da Massa vai para qualquer lugar, o Galo tá conquistando o Barcelona. Então, basicamente, não eram torcedores do Barcelona. Isso, claro, afeta o ambiente. Resultado, teve 2 jogos que eu não percebi esse público turístico. Um foi no jogo da volta contra o Napoli, temporada passada, aquele 3-1. Ali, realmente, o ambiente que se criou na cidade, no pré-jogo e durante a partida, foi um ambiente digno de Camp Nou, não no mesmo patamar, mas digno. E no jogo contra o PSG. Infelizmente, quando o Araújo foi expulso aos 30 minutos, o ambiente mudou. Mas até aquele momento da expulsão, a gente sentia que o time realmente tinha construído uma atmosfera de confiança que dava para ir além. Bom, não precisa a gente discutir que o resultado não foi o que a gente esperava, mas fora essas 2 partidas eu não senti um ambiente verdadeiramente de jogando em casa. Na atual temporada isso mudou. O Barcelona está conseguindo transformar a montanha mágica de Montjuïc num lugar para construir os resultados que lhe permitem brigar pelos títulos. E fora de casa também não está deixando a desejar. Fora de casa o desempenho é parecido com dentro de casa. É um time que se acostumou a jogar bem fora e em casa, mas em casa. Na Champions está invicto, conseguiu 5 vitórias e contra a Inter de Milão vai ser muito importante construir o resultado em casa. Vamos torcer muito por uma vitória. Não é isso? E para a gente poder dar início aqui à nossa análise da partida propriamente dita, a gente vai falar um pouco sobre as questões físicas de ambas as equipes. Tanto o Barcelona quanto o Inter de Milão têm certezas de desfalque e têm dúvidas de jogadores que vinham sendo importantes nos últimos meses da temporada, mas que não vão estar à disposição nem na ida nem na volta, ou pelo menos na ida. Vamos começar falando da Inter de Milão. A Inter de Milão, nosso adversário nessas semifinais, não vai contar com o seu zagueiro titular pela direita, o Pavard. E isso muda até a maneira da Inter de Milão se comportar no campo taticamente, porque o Pavard é um zagueiro que também faz a lateral. E a Inter de Milão, depois a gente vai aprofundar melhor essa discussão, dentro do próprio jogo ela fica trocando o 3-5-2 pelo 4-4-2. Quando isso acontece no 3-5-2, o Pavard é zagueiro, em alguns momentos ele atua como lateral, e aí abre ali uma situação de 4-4-2, vamos aprofundar essa discussão depois, e sem ele isso fica muito mais difícil, porque quem entra no lugar é o Bissek, e o Bissek não tem o mesmo nível de inteligência, não tem o mesmo nível técnico, não que o Pavard seja a primeira prateleira do futebol mundial, mas o Bissek deixa a desejar bastante em relação ao titular e a importância tática que ele pode dar para a equipe quando eles têm a bola. Sem a bola, ele é muito físico, é muito rápido, é um jogador que o Inzaghi usa muito para fazer marcação individual. Quando tem um ponta adversário muito veloz, ele pede para o Bissek fazer marcação individual. Tem suas valências, mas reduz tanto o nível técnico quanto a variedade tática que a Inter de Milão pode ter na sua defesa sem o Pavard. Torceu o tornozelo no fim de semana, para a ida está descartado e para a volta é muita dúvida, porque não foi uma torção assim tão simples. Ele ainda tentou continuar no jogo, forçou um pouco mais. Vamos ver o que acontece aí para a volta. Para a ida não tem Pavard. A dúvida que existe é do Marcus Thuram. O Marcus Thuram, pessoal, ele se lesionou na partida de volta contra o Bayern de Munique. O time da Inter de Milão saiu destroçado daquele jogo, física e mentalmente. Pareceu ser uma partida em que eles deram tudo o que tinham e de lá pra cá nunca mais conseguiram jogar bem. Depois a gente vai falar melhor sobre esses resultados. E um preço que pagaram foi a lesão do Marcus Thuram. O primeiro treino que o Marcus Thuram conseguiu fazer, forçando a musculatura, sem ser aquele treino apenas controlado, em que você coloca cargas menores para saber se a lesão ainda persiste. O primeiro treino que ele conseguiu fazer com cargas altas de exigência foi hoje. Eu gravo esse vídeo na segunda-feira. Amanhã, terça-feira, o Thuram vai tentar fazer o treino com o time. Ele não fez o treino com o time, ele fez um treino individual para saber como é que estava a situação muscular, no adutor da coxa.
Amanhã ele vai fazer uma tentativa de treinar com a equipe. Se ele conseguir fazer o treino completo, ele deve estar pelo menos na convocatória. Deve ser pelo menos uma opção no banco de reservas. Jogar como titular é muito difícil, é muito complicado, porque o cara vai ter basicamente um treino nos últimos, 15 dias, um treino nos últimos 15 dias e já vai aparecer num jogo com esse grau de exigência para atuar 90 minutos? Difícil da gente imaginar. Então amanhã é um teste para ver se ele pode pelo menos ser opção no banco. Titular, já se descarta que o Thuram possa ser lá em Milão, né? Lá na mídia de Milão já se descarta que ele possa ser titular na partida que vai acontecer em Montjuïc, na ida contra o Barcelona. Para a volta, a tendência é que ele já apareça, já vai ter tido aí um tempo maior para se recuperar, para treinar, para voltar a ter nível físico. Tudo bem? Do lado do Barcelona, a gente tem uma situação muito parecida, que é a do Baldé. O Baldé, ou Balde, se você preferir, tanto faz, ele é um jogador que já fez alguns treinos. Desde a semana passada, ele já vem fazendo treinos com a equipe, treinos incompletos, treinos de menor carga, mas com o time, o que já é um passo à frente quando comparado à recuperação do Thuram. No entanto, o Baldé é um jogador que, apesar de muito novo, já teve alguns problemas de lesão, inclusive fez uma cirurgia temporada passada, ficou 4 meses fora, você deve lembrar, e existe um certo temor, uma consternação de se utilizar o Baldé recém-saído de uma lesão, depois de 2 semanas em que ele esteve apenas se recuperando, e já colocar ele direto como titular. Então, no momento, a sensação é, o Baldé vai aparecer na convocatória, mas existe grande dúvida sobre quantos minutos ele vai ter, se é que vai ter algum, porque existe a preocupação de ele voltar e acontecer o que aconteceu com o Mendy, lá na final da Copa do Rei, jogar 8 minutos e lesionar de novo, né? Preciso ter muito cuidado nesses retornos. Lesão muscular é uma coisa muito... parece uma cobra venenosa, né? É muito preocupante. É difícil de você, voltando de uma lesão muscular, não estar correndo o risco de se lesionar de novo. Às vezes no mesmo músculo, às vezes em outro. Porque você tenta não usar o que estava machucado para não forçar, acaba sobrecarregando algum outro músculo, geralmente da outra perna, e lesiona esse outro músculo. Então, a situação do Baldé é de que, provavelmente, ele vai ter condições de jogar, mas não se sabe quantos minutos, e a decisão final vai ser do Hansi Flick e do jogador. Nas horas que antecederem a partida, eles vão conversar e vão chegar à conclusão se vão arriscar, se vão preservá-lo, se vai jogar alguns minutos no final. É realmente uma dúvida total e absoluta a situação do Baldé para a ida, mas para a volta, assim como no caso do Marcos Thuram, já é garantia que ele vai estar à disposição. Quem está descartado da ida e vai trabalhar muito para estar disponível na volta é o Lewandowski. Já falamos dele anteriormente. Para a ida, nunca se imaginou que ele estaria à disposição, mas para a volta ele vai se esforçar bastante para poder aparecer, jogar pelo menos uns 30, 35 minutos lá em Milão e tentar nos ajudar a garantir essa vaga na final, certo? Então ambas as equipes têm desfalques, e para complementar essa discussão física dos dois times, eu acredito que é importante a gente falar sobre o desgaste que eles vêm acumulando. Se você me perguntar quem mostrou mais desgaste de abril para cá, da data FIFA que aconteceu em maio para cá, sem dúvida alguma é a Inter de Milão. Os resultados mostram isso, mas principalmente o desempenho. Repito o que falei anteriormente no vídeo. Depois do jogo da volta contra o Bayern de Munique, a Inter de Milão não jogou mais futebol. Nos segundos tempos, não conseguiu mais competir. O time está extremamente desgastado. Os jogadores falaram sobre isso ao final da partida contra o Bayern de Munique, que eles estavam exaustos, que era uma situação muito complicada, mas que eles iam tirar a energia do coração para continuar competindo até o final e brigar pela tríplice coroa. E depois que essa opção da tríplice coroa se acabou, porque eles foram eliminados pelo Milan com um sonoro 3-0 no jogo da volta das semifinais da Copa da Itália, o Inzaghi voltou a esse assunto do cansaço físico e mental.
O calendário está sendo muito prejudicial para o nosso desempenho. A gente chega num momento físico e mental muito complicado nessa reta final, mas nós vamos tentar continuar lutando. Vai passar uma moto agora aqui. Mas já passou, bora continuar. Então o Inzaghi falou bastante sobre isso, né? O Simone Inzaghi, técnico da Inter de Milão. E se você olhar principalmente para os 3 últimos jogos, que são 3 derrotas, onde a Inter de Milão não fez nenhum gol e tomou 5, o time que é conhecido por seu potencial defensivo tomou 5 gols em 3 jogos, perdeu os 3 jogos, não fez nenhum gol, perdeu a liderança do campeonato italiano, agora depende do Napoli tropeçar nas últimas 4 rodadas contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. O calendário do Napoli é um calendário muito fácil. Já se considera que o campeonato italiano meio que escapou da mão da Inter de Milão. Ela vai ter que jogar a vida contra o Barcelona e vai ter que jogar a vida de novo no fim de semana para tentar se manter pelo menos vivo nessa disputa, né? Então, o momento técnico, o momento físico da Inter de Milão é muito difícil. E o Barcelona? O Barcelona também não dá pra gente dizer que tá com o tanque cheio, né? Vinha demonstrando algumas dificuldades de manter o ritmo ao longo da partida inteira naquela pressão alta. A pressão alta que em dado momento funcionava 90 minutos, agora vem em ondas. Funciona 15 minutos, 10 não funciona, depois funciona mais 10, depois para 15. Mas é um time que tem tido pulmão para nos últimos minutos resolver as partidas. Não está faltando gás para o Barcelona nos minutos finais. Os adversários cansam ao longo do jogo e o Barcelona parece conseguir tirar a energia de onde não parecia que tinha e está conseguindo resolver as partidas nos minutos finais. E na final da Copa do Rei, na prorrogação, aquele lance do Koundé, com 116 minutos de jogo, sendo que ele já correu 5.000 minutos na temporada entre Barcelona e Seleção. Aquilo ali é papo de maluco, ele teve condições de ir naquele lance, antecipar e ainda fazer o gol. E, portanto, acaba parecendo que o time está menos cansado que o adversário. Por ter jogado uma prorrogação, a gente vai ver como que o Barcelona reage, né? O Barcelona jogou uma prorrogação no sábado, a Inter de Milão jogou uma partida contra a Roma de muita intensidade, muita dificuldade no domingo. Então eu tenho a sensação de que as coisas se anulam, porque o Barça jogou 30 minutos a mais, mas teve 15 horas a mais de descanso. A Inter de Milão teve 15 horas a menos de descanso. Jogou um dia depois, né? Mais cedo, só que no dia seguinte. E eu acabo me apegando ao que eu percebi do mês anterior. Eu acho que todos os times que estão disputando múltiplas competições estão desgastados. Os times que chegaram pelo menos às quartas de final da Champions e avançaram nas Copas estão desgastados. Quem me parece menos cansado são Arsenal e PSG. O PSG porque o campeonato nacional francês permite que o time descanse em campo. É um campeonato pouquíssimo competitivo. A diferença entre o PSG e os competidores é brutal. E o Arsenal porque já tem pelo menos uns 3 meses que ele sabe que não vai ser campeão da Premier League e foi eliminado da Copa da Inglaterra. Então acho que do lado de lá eles estão mais descansados. Do lado daqui, Barcelona e Inter, eu não sinto que o cansaço vai ser um fator determinante e se for, é a favor do Barcelona. Já falamos nisso em vídeos anteriores e hoje a gente reforça. Beleza? E um dos motivos para isso é a maneira que a Inter de Milão joga. Vamos entrar naquele momento do vídeo em que a gente fala como o adversário se comporta em campo. A Inter de Milão, ela exige muito de si fisicamente ao longo das partidas, porque é um time muito dependente da energia para poder se defender e para poder atacar. Vamos tentar entender isso melhor. Primeiro ponto, a gente já fez aqui vídeos prévios de análise com relação ao Atlético de Madrid. E cada um com as suas fortalezas e dificuldades, com os seus pontos fortes e pontos fracos. A Inter de Milão e o Atlético de Madrid se parecem bastante. Eu sinto que a Inter de Milão se esforça para atacar mais do que o Atlético de Madrid, mas muitos dos mecanismos que eles utilizam dentro da partida e até a maneira de atacar pelo lado dos campos, pelos lados do campo, perdão, eu acredito que é muito semelhante. Dá pra gente fazer uma comparação na maneira de se comportar da Inter com o Atlético de Madrid. Por quê? São duas equipes, e nós vamos focar mais na Inter de Milão, mas a comparação é bom que fique viva na sua cabeça.
São duas equipes que alternam dentro de campo entre o 3-5-2 e o 4-4-2. Que atacam com muita velocidade pelos lados. Que jogam com uma dupla de ataque que não tem uma figura muito clara de quem tem que fazer o gol e de quem tem que recuar. Eles se alternam bastante entre quem recua para buscar jogo e quem ataca. Quem fica mais próximo da área para atacar. Nesse quesito, talvez o Atlético um pouco menos quando tá o Griezmann, mas quando tá o Sorloth ao lado do Álvares, fica muito mais parecido com a Inter de Milão. Como se o Álvares fizesse a do Lautaro e o Sorloth fizesse a do Marcos Thuram. Meus amigos, eu ouvi muitas vezes, e eu não acho que está errado, mas eu acho que está incompleto, a ideia de que o que a Inter de Milão faz é o antídoto para o Barcelona. A Inter de Milão tem muitos mecanismos táticos de incomodar o Barcelona. E tá certo. Mas também é verdade que o Barcelona tem muitos mecanismos táticos para incomodar a Inter de Milão. Como fez contra o Atlético de Madrid, e agora a gente para de comparar e vai falar melhor da Inter. A Inter é um time que, apesar de ficar conhecida apenas pelo contra-ataque, defende muito bem, contra-ataca rápido, é uma equipe que gosta sim de fazer a construção do jogo vindo de trás. E a maioria dos gols da Inter de Milão não é roubando a bola na frente da área e saindo rápido. Claro que tem essa qualidade. Mas a maioria dos gols da Inter de Milão, se você olhar para a partida contra o Bayern de Munique, vai perceber, são jogadas em que o time tem a bola ou na mão do goleiro ou para bater o tiro de meta e sai construindo de baixo. Chama o adversário para lhe pressionar em cima, toca a bola embaixo e tira o adversário da zona de conforto, vem tentar tomar a minha bola aqui no meu campo e tenta sair rápido dessa pressão para construir os ataques. Né? Utiliza muito para isso uma estratégia que até viralizou nas redes sociais de mudar de posição meio-campistas e zagueiros. O Sommer vai bater o tiro de meta, a bola tá ali na pequena área, vou bater o tiro de meta. Estão aqui os 3 zagueiros e mais à frente os 3 meio-campistas. O Acerbi abandona, vai para o meio e o Çalhanoğlu desce para receber a bola do Sommer. Nessa troca, o objetivo já é confundir o adversário que está marcando, os caras vieram marcar pressão, vamos trocar de posição para eles se confundirem na hora de acompanhar. 1 minuto de indecisão, meu jogador recebe a bola livre. E também porque você aumenta a qualidade na saída. O Pavard e o Bastoni tem uma saída qualificada, o Acerbi nem tanto. O Çalhanoğlu vem para dar essa correção, você tem 3 caras para sair jogando de baixo. O Pavard por um lado, o Bastoni pelo outro e o Çalhanoğlu por dentro. Mas, quando mesmo assim está tendo dificuldade, a Inter de Milão já recorreu, e foi aí que viralizou, a uma estratégia em que os 3 zagueiros saem para receber a bola no meio e os 3 meio-campistas descem para receber a bola embaixo. Já teve caso de Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan estarem na frente da área do Sommer na hora de bater o tiro de meta e você ter Bastoni, Acerbi e Pavard, ou Bastoni, De Vries e Pavard no meio de campo. Isso daqui, repito, é um mecanismo de aumentar a qualidade na saída de bola, mas também de confundir. Peraí, pô, eu tenho que marcar, eu sou digamos que eu sou o Ferran Torres. O Flick mandou eu marcar o Acerbi. O Acerbi foi pro meio campo, eu vou atrás dele. Aí o Pedri fala, tá maluco, irmão? O que tu tá fazendo aqui no meio campo? Tu tem que marcar lá em cima. Ah, mas quem mandaram eu marcar tá aqui. É pra gerar confusão, pra bater cabeça. Além de elevar o nível técnico na saída de bola. Só que, quando essas artimanhas não funcionam, e nos últimos 3 jogos não vem funcionando, a Inter não conseguiu fazer isso com a velocidade necessária para gerar confusão no adversário, a Inter fica muito presa embaixo. São jogadores que têm sim um bom nível técnico para fazer a saída de jogo, mas não estão no patamar de Inigo Martínez, de Cubarsí, não estão no patamar de Van Dijk, enfim, não estão no patamar de outros zagueiros que têm muito mais frieza e que têm muito mais qualidade de saída com o pé, né? Resultado, quando essa pressão ofensiva encaixa e as artimanhas da Inter de Milão não confundem, a Inter de Milão não tem muito o que fazer. Ela fica presa nessa pressão ofensiva e ela perde a bola no campo de ataque. E ela fica sofrendo pressão. Por quê? Para não dar a bola para o adversário perto do próprio gol,
a Inter recorre ao chutão. E chutão não é a mesma coisa que lançamento. Eu tenho espaço, eu levanto a cabeça, eu vejo meu companheiro livre e eu faço passe longo, é um lançamento? Eu tô pressionado, eu tô com a cabeça baixa, eu tô cercado de adversários, eu não tenho para quem tocar e eu chuto para frente para ver o que acontece. Isso aí é a famosa bola quebrada. Isso aí é o famoso chutão. No chutão, a Inter de Milão tem dificuldade. Ela devolve a bola para o adversário, fica pegando pressão e uma hora a muralha cai. Nos últimos jogos tem caído mais frequentemente, porque o cansaço já dificulta fechar todos os espaços. Beleza? Então, a maneira que a Inter de Milão joga, sem dúvida alguma, ela pode prejudicar o Barcelona, mas isso vocês já escutaram em vários vídeos. Vocês já escutaram quase todos os analistas do planeta falando o que a Inter de Milão pode fazer contra o Barcelona. Contra-ataque rápido, recuperar a bola na frente da própria área e ter dois atacantes velozes e físicos que podem incomodar as costas da linha alta do Barcelona. Isso daí já foi falado muitas vezes, não só para a Inter de Milão, mas para outros adversários. O que eu estou te falando agora é o inverso. É o que o Barcelona pode fazer para incomodar a Inter de Milão. E o que nós fazemos de melhor é o que mais a Inter de Milão tem dificuldade de conviver. Essa pressão alta, constante, que te obriga a sair com a bola longa e que principalmente sem o Marcos Thuram, que é o cara do desafogo, se for para chutar para frente, chuta na direção dele, principalmente com ele ausente, a Inter de Milão não tem conseguido nos últimos 3 jogos se manter competitiva. Não tá fazendo gol e tá perdendo tudo. Beleza? Então é uma equipe que vai alternar muito ao longo do jogo essa formação do 3-5-2 e do 4-4-2, mesmo com a ausência do Pavard. Eu não acredito, ainda que faça com menor qualidade, que o Bissek vai se privar de cair pela direita em momentos que a Inter tenha a bola no pé, para ser um homem a mais no apoio e deixar Acerbi e Bastoni um pouco mais embaixo no balanço defensivo. Também não acredito que do outro lado, quando a jogada for por ali, o próprio Bastoni vai se privar de fazer esses avanços, a não ser que o Simone Inzaghi respeite o Barcelona tanto que prefira se defender mais do que fez contra o Bayern de Munique. Contra o Bayern de Munique, a galera teve liberdade para manter o seu estilo de jogo. É aquilo que eu falei. Tem muitas semelhanças com o Atlético de Madrid, mas ataca muito mais. Tudo bem? Vamos para o próximo tópico bem aqui. Já falamos sobre o encaixe com o Barça, já falamos sobre como os times chegam para o jogo. Eu acho que está na hora, depois da gente fazer a comparação, de tentar adivinhar como é que vai ser a escalação de ambas as equipes. Vamos começar pela Inter de Milão, a gente sempre fala do adversário primeiro. A Inter deve vir com o goleiro Sommer, Bissek, Acerbi e Bastoni, Di Marco e Darmian nas alas, no meio-campo Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan, e no ataque Lautaro Martínez e Taremi. A minha única dúvida é o acompanhante do Lautaro Martínez. Eu tô apostando no Taremi, mas eu não ficaria surpreso se aparecesse o Arnautovic. E já teve caso de aparecer o Jonathan Correia. Ninguém conseguiu fazer o papel de maneira correta. O Lautaro, em todos os jogos que não teve o Thuram, mais uma moto que passa, mas o Lautaro, em todos os jogos que não teve o Thuram, teve uma dificuldade muito grande, esses 3 últimos jogos principalmente, e ninguém parece estar à altura. Nenhum dos atacantes do banco da Inter de Milão caiu nas graças da torcida nem do treinador. São atacantes que fazem poucos gols e que têm uma dificuldade gritante para cumprir o papel tático de quem quer que eles estejam entrando no lugar. Se entra para fazer dupla com o Thuram ou com o Lautaro, nem Taremi, nem Arnautovic, nem Jonathan Correia conseguiram fazer um papel decente, jogando muito mal os jogadores do banco da Inter de Milão. Que assim continue, que contra o Barcelona eles não venham se criar. Porque eu não sei o que acontece com esses caras meiote, principalmente esses caras mais caricatos, tipo Borja Iglesias, que quando eles enfrentam o Barcelona eles resolvem fazer o jogo da vida. Que não seja o caso. E agora que nós já falamos a escalação, vamos para aquele momento no vídeo em que a gente faz um ranking dos 3 jogadores mais importantes do adversário para a partida, não necessariamente para a temporada. Você que me acompanha há mais tempo já sabe, agora a gente vai pro top 3 dos caras. E para mim, em terceiro lugar, tem que aparecer o Barella.
Se a gente fosse analisar qualidade posição por posição, para mim ele seria o segundo. Ele só fica atrás do Bastoni. O Bastoni é zagueiro de primeira prateleira. O Barella é meio-campo quase disso, mas fica um pouco atrás de nomes um pouco mais refinados, como Pedri, ou nomes um pouco mais intensos como o Valverde, jogadores como o Rodri, enfim. Ele não bateria nessa primeira prateleira, mas chegaria quase lá. No entanto, ele perdeu um pouco desse prestígio no meu ranking, não estou falando a nível mundial, perdeu alguns pontos aqui nesse ranking, porque nesses últimos jogos ele não tem conseguido ser eficiente. Para a Inter de Milão ter alguma chance, o Barella vai ter que cumprir a sua função muito bem. Receber a bola ou dos defensores ou do Çalhanoğlu, que costuma fazer o primeiro passe, e permitir com que ela chegue com qualidade nos homens da frente. Ele é o jogador do segundo passe, que também se apresenta na entrada da área, às vezes para chutar, às vezes para tentar assistência. É o cara que faz o meio-campo funcionar, é o coração, tanto da construção quanto da definição do time da Inter de Milão. Nos últimos 3 jogos, ele tem um momento de baixa técnica muito significativa. A gente pode tentar olhar para o momento físico dele, ele parece muito cansado, mais até do que deveria, porque a minutagem dele não é tão extrapolada. Ele não chega nem a 4.000 minutos na temporada e parece que ele jogou 8. Pô, o Koundé jogou mais de 5.000 e tá voando. Mas o Barella, obviamente, não tem a mesma genética. E nos últimos 3 jogos ele é substituído em momentos em que o time tá perdendo, em que a vitória é de suma importância e que se ele tivesse alguma condição de continuar jogando, certamente ficaria até o final. Não está conseguindo ir bem nos primeiros tempos. No segundo tempo, ele morre e é substituído com 15 a 20 minutos de disputa do segundo tempo, porque não consegue mais jogar, não consegue mais competir. Então, para o Barella poder estar na segunda posição, o primeiro lugar para mim é isolado, mas para o Barella poder aparecer nessa segunda posição, ele teria que ter tido recentemente mais bons desempenhos. Como nesse último mês ele está vivendo altos e baixos, mais baixos do que altos, ele veio para o terceiro lugar. Mas, pela importância que ele tem para o time e pelo talento que ele tem, porque isso você pode estar cansado como for, mas você nunca perde, ele precisava estar aqui no top 3. E por isso, ele aparece na terceira posição do nosso top 3 dos caras. Em segundo lugar, Lautaro Martínez. Foi o cara que decidiu o confronto contra o Bayern de Munique. Fez gol na ida, fez gol na volta. Não é um grande matador, não é um jogador de mais de 30 gols por temporada, ano após ano. Ele tem 21 gols na temporada atual, nem é a temporada mais goleadora dele. Mas, no momento que a Inter de Milão precisou de um herói do povo, o herói que o time do povo precisava, ele foi lá, apareceu, meteu os gols na hora certa e foi crucial para o time chegar nessa semifinal. É o capitão da equipe, tem uma ligação muito forte com a torcida pela raça, pela entrega e pelo nível técnico. E para que a Inter de Milão possa construir resultados que lhe permitam sonhar com a final, ele vai precisar jogar muita bola e meter gol. Com a ausência do Marcos Thuram, a importância do Lautaro cresce ainda mais porque os companheiros não têm um alto nível técnico para contribuir com gols, com assistências, com jogadas decisivas. E se ele já apareceria no top 3, independentemente de qual momento da temporada nós estivéssemos, para o jogo contra o Barça, no momento atual de queda do Barella e de gols decisivos que ele fez recentemente, já tem 3 partidas que nem ele nem ninguém faz gol pela Inter de Milão. Mas os gols mais importantes recentemente foram dele. Ele precisa estar no top 3. E ele precisa estar na segunda posição. Em primeiro lugar, pessoal, não pode ser outro. Tem que ser o Bastoni. Para mim, é o único jogador da Inter de Milão que eu almejaria ter no elenco do Barcelona. Não, no elenco eu acho que eu exagerei, mas no time titular. Né? O Barella, no elenco seria maravilhoso, o Lautaro no elenco seria maravilhoso, enfim. Mas no time titular, só tem um jogador da Inter de Milão que eu digo, chega, bota a camisa e mantém o alto nível. É o Bastoni. O zagueiro é diferenciado. Ele tem uma boa saída de bola, ele sabe se projetar no meio de campo, numa das muitas variações táticas da Inter dentro da partida,
e aparecer como se fosse um quarto homem no meio-campo, ajuda na construção das jogadas, é muito lúcido nos desarmes, nas tomadas de decisão. Não tem como você pedir para o seu zagueiro ser melhor do que o Bastoni é. Então, meus amigos, pelo nível técnico dele, pela importância que ele vai ter nessa partida em que a Inter de Milão, para poder sobreviver, vai ter que impedir que o melhor ataque do mundo tenha um jogo de melhor ataque do mundo, eu não tenho dúvida que o Bastoni tinha que aparecer. E, obviamente, pelo valor que eu dou a ele enquanto atleta e a função tática que ele exerce, ele aparece em primeiro lugar no nosso top 3 dos caras. A gente pode falar um pouco então da escalação do Barcelona. A minha sensação é que o Balde não vai jogar, Eu acredito que ele vai ser preservado para o segundo tempo ou até mesmo para a volta. Eu acho muito difícil que ele já retorne atuando 90 minutos. Eu acho que ele vai reaparecer contra o Valladolid, vai ter minutagem para se recuperar e aí, na volta, sim, ele aparece no time titular. Resultado. A única dúvida é, ao mesmo tempo, o único desespero da torcida. Eu acho que na final da Copa do Rei, já falei isso daqui, o Gerard Martin não comprometeu, não ajudou em muita coisa. Quando ia no campo de ataque, não conseguia fazer as jogadas para a gente ter mais contundência. Mas no aspecto defensivo ele fez muito bem o balanço. As jogadas de perigo não foram construídas em cima dele. No primeiro tempo nem jogada de perigo teve. E no segundo tempo era sempre o Mbappé pela esquerda ou o Vinícius por dentro. Lá em cima do Gerard Martin nada se construiu. Então eu acredito que, pro Hansi Flick, eu não tenho a menor dúvida, ele vai repetir o Gerard Martin na partida contra a Inter de Milão. Resultado, o time deve ser Chesney, Koundé, Inigo Martínez, Cubarsí, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Rafinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. Para mim é um time bastante interessante, para mim uma equipe que tem totais condições de vencer esse jogo dentro de casa. Jogo esse que vai ser arbitrado pelo Clermont Turpin, para mim um dos grandes árbitros da atualidade. Não deve sentir o peso da partida, deve fazer uma arbitragem correta e é só o que a gente quer. Ninguém aqui quer pressionar a arbitragem para errar a nosso favor. Só fazer o serviço direitinho, que a gente resolve com a bola no pé, não precisa de ajuda da arbitragem. Beleza? Meu palpite para essa partida é de uma vitória do Barcelona, que nos coloca muito próximo da final, mas que não é uma goleada. Para mim, deixa a moto passar. Mas passa a moto aqui, hein, meu irmão? Meu palpite é de um resultado que nos coloca muito próximo da final, mas que não pode ser chamado de goleada. Para mim, o Barcelona ganha por 3-1. Pô, tá maluco? Vamos fazer 3 gols na Inter de Milão? Eu já trouxe números em outros vídeos, mas vou repetir. A Inter de Milão tomou mais gol no campeonato italiano do que o Barcelona no campeonato espanhol. Então, ela, não tenha dúvida, em números é a melhor defesa da Champions. Mas não dá para dizer que é a melhor defesa do mundo. A melhor defesa do mundo teria uma consistência defensiva em todas as competições. E é importante a gente também falar que contra o Bayern de Munique eles tomaram 3 gols em 2 jogos. O ataque do Barcelona é bem melhor que o do Bayern de Munique, que ainda estava desfalcado do Musiala. Sendo o nosso ataque bem superior, eu acho que a gente consegue fazer mais gols do que o Bayern de Munique fez. Para mim, 3-1 na ida. Eu acho que um gol nós vamos acabar tomando, porque a Inter tem um contra-ataque muito forte e o jeito do Barcelona jogar é um jeito muito ofensivo. E eu estou disposto a tomar esse gol, se for para fazer 3. Vamos para o San Siro com 2 gols de vantagem. Eu acho que deixa o Barcelona muito próximo da nossa sonhada final e um passo mais perto da nossa mais do que sonhada tríplice coroa. Tudo bem? Só para não passar batido, muitos de vocês vão ver esse vídeo antes e alguns vão ver esse vídeo depois da partida do Arsenal contra o PSG. Então, se você estiver vendo depois, já coloca aí nos comentários se eu cheguei perto. Mas eu acredito que o Arsenal ganha do PSG por 2-1. Jogo no Emirates, o Arsenal conseguiu criar uma atmosfera dentro do seu estádio muito poderosa. Eu não vou analisar tanto o jogo, senão o vídeo vai ficar mais longo do que já está. Mas eu acredito que o PSG, quando perdeu o controle da velocidade do jogo contra o Aston Villa,
Quando o Aston Villa foi para trocação, eu vou te atacar. Eu não vou mais te respeitar como um dos melhores times do mundo. Eu vou acreditar que eu posso te fazer sofrer e fazer gols. E tirou do PSG a capacidade de controlar a velocidade, controlar o meio de campo, decidir quando que o jogo ia acelerar e quando que o jogo ia reduzir de velocidade. Quando o Aston Villa fez o jogo ser rápido o tempo todo, o PSG sofreu. E não foi a primeira vez que isso aconteceu com o PSG na temporada. Os jogos que o PSG teve mais dificuldade foram contra times que mantêm uma intensidade alta o tempo todo. O antídoto para o PSG é o Arsenal. Muito parecido com o que vai acontecer com o Barcelona e Inter de Milão. O PSG também é um antídoto para o Arsenal. Vai ser um jogão em que o PSG vai tentar controlar a velocidade do jogo e o Arsenal vai se esforçar para não permitir que isso aconteça. E eu tô apostando que no Emirates o Arsenal vai conseguir prevalecer, vai ganhar a partida, para mim vai ser 2-1. Vamos ver se eu acerto. Não tenho compromisso nenhum de acertar o resultado do Arsenal. Tô mais interessado em acertar o resultado do Barcelona. Beleza? Muito obrigado para você que ficou até o final nesse vídeo. Muito obrigado por você ter curtido e se inscrito no canal. Eu sei que você já fez isso. Eu não tô falando para te lembrar. Você já fez. Eu não tô falando para te lembrar. Eu tô falando só por falar. Curtiu o vídeo já? Se inscreveu no canal, né? Eu agradeço porque vocês me ajudam a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.